Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom? Deus é bom demais. Irmãos, eu sei o texto e sei a direção. O resto a gente vai fazer junto aqui, amém? Fique ligado aí, gere expectativa no seu coração. Puxe da unção que Deus vai operar de forma sobrenatural. Eu quero compartilhar com vocês essa noite um texto que é bem conhecido de alguns. Talvez se você não costuma frequentar a igreja, não conheça, mas nós vamos ler e eu creio que Deus tem sempre algo fresco da palavra para a nossa vida, amém? Então abra comigo em Marcos no capítulo 5, no versículo 25, Marcos capítulo 5, versículo 25. O tema na sua Bíblia talvez esteja igual a minha, está escrito: a cura de uma mulher enferma. E ele vai contar a história de um acontecimento envolvendo essa mulher. E nós vamos ler o texto primeiro e depois nós vamos ler novamente. Pode ser assim? Ok, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Então diga: graças a Deus que ela foi curada. Amém. Não vai ser diferente essa noite, amém? Todos que buscarem ao Senhor aqui serão curados no nome de Jesus. Mas eu quero considerar alguns pontos importantes aqui nesse texto e nessa história, e eu acredito que vai ser edificante para a sua vida. Então abra bem o seu ouvido, mas também abra bem o seu coração, amém? Eu creio numa unção sendo espalhada aqui, de forma que a palavra de Deus ela pode ir como um remédio e tocar exatamente aonde você precisa. Então, grande multidão o seguia quem? A Jesus, comprimindo. Aconteceu que certa mulher havia 12 anos, aleluia, 12 anos, 12 anos não são 12 dias, não são 12 horas, não são 12 minutos, são 12 anos, significa que é algo crônico. Existem enfermidades ou dores que são agudas, você sente ali, mas sabe que em momentos vai se resolver. Por exemplo, se você está com uma dor de cabeça e tem um comprimido de dipirona, você tem um entendimento que eu vou tomar esse comprimido, daqui a pouco está tudo bem. É assim ou não é? Mas algo crônico não. É algo que já vem acontecendo durante muito tempo. E é diferente. Por exemplo, eu estou aqui com uma dor aguda. O que aconteceu? Quarta-feira foi dia de exercício de pernas. Notaram que eu subi lento aqui a escada? Então eu acho que foi um treino IA, porque hoje eu estou andando igual um robô. Então foi algo desse tipo. Mas eu sei que na próxima quarta-feira estarei lá novamente para fazer os mesmos exercícios. Então a minha mente natural entende que é algo passageiro, né? Isso não me abala, talvez me limite por algum momento, mas é algo que se resolve logo. Então eu já consigo me ver na próxima quarta-feira sofrendo de novo. Mas eu sei que na próxima quarta eu já estou legal. Espero, né? Agora, algo que é crônico, irmãos, é algo que você acorda com aquilo, passa o dia com aquilo, vai dormir com aquilo, e já sabe que no outro dia vai estar lá novamente.
porque já vem acontecendo há tempos e tempos e tempos. E sabe o que acontece com a nossa mente? Ela começa a ser formatada de uma tal maneira que você já se vê amanhã daquele jeito que você já concebeu que será. Foi assim há 1 ano essa dor. Essa mulher estava há 12 anos com hemorragia. Então provavelmente na cabeça dela já estava assim: amanhã terá hemorragia novamente. E novamente e novamente. De forma que ela se via com uma enfermidade de hemorragia. E às vezes, irmãos, a gente se vê tanto assim que a gente acaba tomando posse da enfermidade. E até a nomenclatura, a nossa forma de falar muda. Essa minha dor de cabeça, essa minha dor nas costas, essa minha diabetes, porque ela já está lá há tanto tempo que você já tomou posse dela, é minha. Mas existe uma necessidade de mudar isso, porque algo que você toma posse é seu, ele passa a ter uma autoridade para ficar lá. Mas a partir do momento onde você concebe que não, isso não é meu e eu não quero mais, mudou a história. Está comigo? Glória a Deus. Então ela vinha sofrendo. O que houve? Ela vinha sofrendo de uma hemorragia e padecera a mão de vários médicos. E quando a gente lê esse texto, eu não quero que você entenda que o médico é o inimigo. Não é. Ok? Pelo contrário. Tem muita gente que só está viva porque o médico deu chance dele ficar tempo suficiente para crer. Mas o fato é que na medicina da época não se tinha ainda um conhecimento suficiente, medicações suficientes, exames suficientes para que ela pudesse ser curada. Pelo contrário, ela estava indo a pior. Quantos sabem que tem coisas que a medicina é limitada? Mesmo porque, irmãos, a medicina ela vai tratar no aspecto natural, usando químicas, usando medicamentos naturais. Mas quantos sabem que existe princípios espirituais em Deus que são capazes de trazer uma nova realidade natural para a nossa vida? A palavra de Deus, ela é remédio. E é um remédio não natural, mas é um remédio espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Tendo despedido todo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela estava piorando. Enfermidades, elas consomem nossa saúde, mas também consomem finanças. E deixa eu falar algo para você aqui, receba pelo Espírito. Deus vai se mover hoje nesse lugar, curando enfermidades crônicas. Coisas que já estavam aí há tempos e tempos. E você já tentou médicos, já tentou remédios, já tentou coisas que pessoas falaram para fazer, mas a dor continua, o incômodo continua. Mas eu digo para você que ela não vai resistir à unção do Espírito Santo nesse lugar essa noite. Amém? Glória a Deus. Indo a pior, e tendo ouvido a fama de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nada vai impedir o que o Senhor tem para fazer essa noite nesse lugar. Eu creio em milagres, eu creio na unção do Senhor disponível aqui, eu creio em pessoas sendo curadas instantaneamente pelo poder da Tua palavra e pela unção do Espírito Santo. Nada que esteja tentando roubar o que Deus tem para fazer essa noite aqui vai ter fruto, mas eu tomo autoridade nesse lugar no nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor acima de todo nome nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quem entrou aqui com a dor nesse joelho aqui? É nesse de cá. Deixa eu ver qual que eu estou. Que é o esquerdo. Entrou com o joelho esquerdo. Vem aqui na frente. Oh, glória a Deus. Ok, pode ficar aqui. Aí. Tá bom. Ok. Tá doendo agora aí? Cadê? Vem cá, vamos ver se tá doendo aí. Cadê? Tá onde?
a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Com Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pessoas que entraram com dor no pescoço, bem aqui nessa região aqui, ó, estava difícil de mexer para o lado. Quem é? Você que entrou aqui com dor no pescoço, deixa eu orar por você. Como diz meu pastor, tem que ser rápido, porque você não pode perder a oportunidade não. Ok, aqui, vem aqui. Pode juntar aqui. Quantos mais? Tem mais, não tem? Pode juntar aqui, ó, do lado dela. Aqui, fica aqui, isso. Tem mais? Se tiver mais, junta aqui, rapidinho. Glória a Deus. Vocês podem dar a mão uma a outra aí? Aqui, olha só o que Deus vai fazer. Faz bem silêncio agora aqui. No nome de Jesus, a palavra de Deus diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, não deixa apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para aqueles que acham e saúde para o seu corpo. Saúde para o seu corpo. Saúde para o seu corpo. Mexe aí com o pescoço. E aí, tá doendo ainda? E o seu? E o seu? Tá doendo ainda? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pode sentar. No nome de Jesus, toda dor indo embora agora. Ossos, tendões, ligamentos se rendam ao nome de Jesus. E a palavra que diz que Ele mesmo tomou, carregou e levou. Jesus tomou, carregou e levou. Ele mesmo. Aleluia. Mexe aí. Tá melhor? Ainda tá doendo? Um pouquinho quando mexe. Senhor, eu não quero melhor, eu quero completamente. A palavra diz que o Senhor tomou, carregou e levou. Ele mesmo levou. Aleluia. Mexe aí agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Sabe o que a Bíblia... Pode sentar. Daqui a pouco eu peço para você levantar de novo. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3? Diz que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Ele nos abençoou com toda sorte. Tudo o que diz respeito à bênção em Cristo Jesus está providenciado nas regiões celestiais. Amém? Então, o que você precisa, Deus já providenciou em Cristo. Ser curado é uma bênção. Então, nas regiões celestiais, em Cristo, você já tem essa bênção. Agora, nós precisamos pegar de lá e trazer para cá. E como a gente faz isso? A gente faz pela fé. A fé é o braço que puxa de lá do espiritual e traz para o natural. Agora, para experimentar disso, dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos começar a renovar a nossa maneira de pensar. Pensar de acordo com o que a Bíblia diz. Porque, naturalmente, o modo natural de pensar é: eu tenho uma informação natural. Se eu estou sentindo, então eu tenho. Se está doendo, então é real. Se eu estou vendo, é real. Isso é natural. Agora, quando Deus nos chama a mudar o jeito de pensar, para pensar conforme a palavra de Deus, a fé começa a entrar em ação. Renova minha mente para que ela possa se enquadrar no que está crendo o meu coração. E aí eu não preciso mais ver para ter. Eu posso simplesmente ter uma realidade nova na minha vida, baseado na promessa que Deus me fez. Estão entendendo? Então, eu não fico preso no que eu estou sentindo,
eu fico preso no que a palavra de Deus diz. Se Isaías 53 verso 4 diz que Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, eu creio que Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu creio no que a Bíblia diz que é real. Amém? Então a Bíblia, continuando aqui no texto, fala que tendo despedido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus. A palavra original aqui para fama significa uma voz pública, ou que é espalhado sobre alguém. Então essa mulher, em algum momento, ela ouviu falar de Jesus. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Quantos aqui estiveram nos outros dias e receberam cura para a sua vida nas outras quintas-feiras do seminário de cura? Levante sua mão, por favor. Quantos aqui, de alguma maneira, já foram curados nessa igreja durante cultos ou ouvindo a ministração pela internet? Ei, então você ouviu a fama de Jesus. E se você ouviu, é porque teve alguém que pregou. Por isso em Romanos fala que é importante que nós preguemos o Evangelho. Porque como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não tiver ninguém para pregar? Então nós precisamos anunciar aquilo que Deus tem feito nesse lugar na nossa vida, irmãos. Espalhar a fama de Jesus. Convidar pessoas para estarem aqui com base na fama que você está espalhando dele. E aí, isso ativa a fé das pessoas. E com essa moça, com essa mulher aqui, não foi diferente. Ela ouviu a fama de Jesus. Aí eu fui procurar algum texto na Bíblia que pudesse me dar uma base para o que ela tenha ouvido, para ela simplesmente resolver ir até Jesus, tocar nas vestes dele e ser curado. E eu achei um texto, olha que interessante, Mateus no capítulo 14, verso 34. Mateus 14, 34. Diz assim: estando ainda já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandavam avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E ele rogavam ao menos que pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sãos. Então aconteceu que Jesus foi num lugar e lá as pessoas que tocavam nas vestes dele ficavam sãos. A Bíblia não diz, mas eu imagino que talvez uma dessas pessoas que presenciaram isso, chegaram nessa cidade onde essa mulher estava e disse: olha, tem um homem que só de tocar nas vestes dele as pessoas eram curadas. E não importa se tem 12 anos que você está sofrendo isso, não importa se os médicos não conseguiram resolver, com esse homem, se você tocar nas vestes dele, você vai ser curada, porque eu fui, ou eu vi pessoas sendo curadas dessa forma. Irmãos, e a Bíblia fala que ela, ouvindo a fama de Jesus, tomou uma atitude. Esse ouvir fez algo. Quantos sabem que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra? Isso gerou fé no seu coração. Mas a fé também tem uma ação. Você não consegue conter a fé dentro de você. Pessoas que falam: ah, não, eu estou crendo aqui dentro, mas não fazem nada, não falam nada, não tem atitude. Não, irmão, você está com o entendimento que funciona, mas você não está crendo ainda. Porque quando a fé chega, se levantam, não dá para segurar. Tem que fazer algo, tem que se mover, tem que gerar alguma coisa. Então ela toma uma atitude. E ela se levanta e vai até Jesus por entre a multidão. Lembra que uma multidão seguia? E ela vai entre a multidão, olhando para Jesus. Irmãos, enquanto eu estava lendo esse texto dessa vez, já li N vezes esse texto, mas dessa vez foi diferente. Porque o Espírito Santo me trouxe à memória um outro episódio, não tão parecido quanto esse, mas para mim falou muito. Quando Jesus vai andando por sobre o mar, e os discípulos, no meio de uma tempestade, veem Jesus de longe e eles pensam que é um fantasma, ficam todos apavorados. Então Jesus diz: ei, não tema, sou eu.
E Pedro se levanta e fala: Senhor, se é tu mesmo, manda uma palavra e eu irei ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele saiu do barco e foi andando sobre as águas até Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se distraiu com a força do vento e com as ondas. Então começou a afundar. E Jesus se aproxima dele, o toma pela mão, o levanta de novo e vão os dois andando para o barco. Você vai perguntar: mas o que tem a ver isso? Não tem a ver que quando Pedro estava olhando para Jesus, no meio das ondas e do vento, enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas em algum momento ele deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para o que estava vendo e o que estava sentindo. Isso abalou o sobrenatural e começou a trazer ele para uma realidade natural de novo. Mas com essa mulher foi diferente. Ela olhou para Jesus e por mais que tivesse uma multidão, e por mais que ela estivesse enfraquecida por 12 anos com uma hemorragia, ela não tirou os olhos de Jesus. Ela continuou olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, e foi empurrando gente, se espremendo no meio das pessoas, e foi avançando e avançando até que tocou nele. E a Bíblia diz que quando ela tocou, imediatamente sentiu no seu corpo estar curada. Agora, o que demonstra, ou a chave desse versículo, está no verso 28. Diz assim: tudo isso aconteceu. Ela foi curada, ela chegou até Jesus, ela tocou nele. Tudo isso aconteceu porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. Sabe, irmãos, você acha que essa mulher estava olhando para as vestes de Jesus, ou olhando através dela para o que viria depois? O que Deus me comunicou pelo Espírito foi que ela não estava olhando só para as vestes, ela estava se vendo depois das vestes. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela dizia, mas já se vendo sem a hemorragia. Aí é que está. Irmãos, porque muitas vezes nós viemos à frente por um apelo, ou ouvimos uma palavra de cura, mas por conta de tanto tempo com aquela dor, tanto tempo com aquela enfermidade, já com tanto tempo sofrendo aquilo, ou acordando e dormindo, sabendo que no dia seguinte está lá, temos a dificuldade de nos ver sem aquela dor. E eu quero te desafiar essa noite a se ver sem essa enfermidade, se ver sem essa dor. O que você estaria fazendo? Como você estaria reagindo se não tivesse essa dor aí? Amém, irmãos? A Bíblia aqui em James, no Romanos, no capítulo 12, no verso 3, ele fala assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tendo uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus proporcionou a cada um. Olha o que ele diz: ei, você precisa equilibrar a sua autoimagem com aquilo que você está crendo. Quantos sabem que uma balança, aquelas antigas que a gente colocava um pezinho do lado para equilibrar com o peso do outro, só fica no meio quando o peso dos dois está igual. E ele está dizendo aqui: olha, você precisa equilibrar a sua autoimagem, como você se vê, com aquilo que você está crendo. E eu te pergunto: em que você está crendo hoje? Porque se você estiver crendo que Ele mesmo tomou sobre si as suas dores e as suas enfermidades, que o castigo que te traz a paz estava sobre Ele, que pelas suas pisaduras você foi sarado, a sua autoimagem vai se equilibrar com essa verdade, e você vai começar a se ver
sem a sua dor e olhar para Jesus e ver nele a sua dor, porque ele tomou sobre si a sua dor. Então, quando eu olho para o meu corpo, eu tenho que ver ele sem a dor, e eu olho para Jesus e vejo nele a dor, porque ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Então, se tem um laudo, se tem uma enfermidade, eu não vou olhar para o meu corpo e vê-la, mas eu vou olhar para Jesus e ver nele. Então eu equilibrei a minha autoimagem com a imagem de Jesus, que é a palavra. Quantos entenderam aqui? E essa noite eu vou orar. A partir de agora eu vou começar a orar por pessoas aqui. Mas eu quero que dessa vez você se envolva de forma diferente. Que você venha aqui à frente, se o apelo for para você, mas se vendo sem o que você está sentindo, se vendo sem o que está te incomodando, e já pronto para fazer o que você não poderia fazer antes, porque antes você se via com a dor, então a dor te limitava a fazer, mas agora você se vê sem ela, porque você olha para Jesus e vê que ele mesmo tomou, carregou e levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. E eu tenho certeza que sobre essa palavra Deus vai se mover essa noite com milagres e prodígios. Amém? Pode ficar de pé, por favor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.